Olá a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Meu nome é Maria Auxiliadora Martins, eu sou intensivista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e sou presidente do Núcleo Regional da SOPAT de Ribeirão. E esse evento tem o apoio da SOPAT e do HCRP. Então, assim, a nossa ideia é discutirmos temas desafiadores no Covid-19 no paciente crítico. Já discutimos uma série de temas diferentes, e hoje um tema particularmente interessante, que é manifestações neurológicas no paciente crítico com Covid-19. Eu tenho prazer aqui de receber hoje a professora Gisele Sampaio, que é docente da Neurologia da Unifesp, tem vasta experiência na área, com certeza vamos aprender muito aqui hoje, e agradecer igualmente aos debatedores, Francisco Antunes Dias, neurologista do HCFMRP USP, a Jaciara Machado Viana, que é intensivista, nossa colega aqui do HCFMRP, o Dr. Marcos Feres, que é intensivista e chefe da UTI adulto do Hospital São Francisco, aqui de Ribeirão Preto, professor Otávio Pontes Neto, que é docente da divisão de neurologia da FMRP USP, a doutora Soraya Cabete Fábio, que é neurologista, chefe do serviço da Unimed de Ribeirão Preto. Então, com certeza, teremos um debate bastante produtivo. A nossa ideia é de que tenhamos uma aula de 30 a 40 minutos e, no final, a gente vai abrir para debate, comentários dos debatedores e dos ouvintes. Então, Gisele, quando você estiver pronta, você pode começar. Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras, Maria Auxiliadora. Então, agradeço, é uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Então, agradeço em especial ao Otávio, à Soraya pelo convite. Então, a ideia é a gente discutir um pouco sobre manifestações neurológicas da Covid, né? Então, a gente não tem como começar falando dessa doença sem falar um pouco na epidemiologia, né? E na maior desgraça sanitária que aconteceu aí no mundo, né? Então, nos últimos 50 anos. Então, a gente, sempre que eu vou dar uma aula sobre Covid, eu começo com esse mapa do John Hopkins, e ele só aumenta. A última vez que eu dei essa aula, acho que a gente estava com 6 milhões de casos, então a gente já pula para 16, 88 mil mortes no Brasil, então não tem dúvida que a gente tem que dar importância e conhecer aí as diversas facetas de manifestação dessa doença. E uma coisa que tem marcado bastante aí a Covid, eu acho que essa grande capacidade de disseminação de informação, né? Então, não só o público médico, como o público leigo tem tido acesso a uma série de informações, algumas informações errôneas, inclusive. Então, essa foi uma cortesia do Pedro Magalhães, uma aula que ele deu, que fala que o nível de evidência maior em Covid-19 virou os grupos de WhatsApp familiares, né? Então, a gente sai aí de valorizar os estudos clínicos, randomizados, controlados, para ter uma série de falsas informações que acabam tendo uma influência na condução dessa doença, não só pelos colegas médicos e da área de saúde, como também pela população leiga, que procura, muitas vezes, tratamentos, não são tratamentos apropriadamente testados, né? Então, a gente tem aí a disseminação das manifestações neurológicas da Covid-19 muito precocemente nos Estados Unidos, então várias publicações falando sobre a associação de doença cerebrovascular e Covid-19 e as possibilidades de manifestações neurológicas, então essa disseminação chega aí precocemente ao Brasil, então vocês veem aí a Veja já publicando a correlação entre a doença e o acidente vascular cerebral. Então, a nossa ideia é discutir, né, muito além do acidente vascular cerebral, o que do ponto de vista neurológico, pode acontecer com o paciente com Covid dentro da UTI. Né? E voltando aí àquele slide, né, da infodemia, então é sempre importante lembrar que a gente vive uma época, né, esse é um artigo do New England bem interessante, né, lembrando que a gente, apesar de estar numa época de pandemia, apesar da gente ter que tomar algumas decisões que não são 100% baseadas em evidências, a gente sempre deve tentar observar, né, os caminhos de pesquisa que a gente observa para as outras doenças. Então, o rigor científico, ele deve ser acelerado, obviamente, então, a gente vê aí as publicações
em Covid e as aprovações das pesquisas em Covid nos nossos comitês de éticas, assim, passando muito mais rápido do que passavam anteriormente, mas o rigor científico é extremamente necessário para que a gente continue, né, conseguindo dar um tratamento com base em alguma evidência para os pacientes e consiga testar as nossas hipóteses aí de maneira apropriada. Então, que existe uma correlação entre a infecção viral e o sistema nervoso central, a gente já sabe de outras viroses, né? Então, a possibilidade de vírus infectarem o sistema nervoso central não é uma novidade para a gente. Então, nós, como neurologistas, tratamos, e uma das principais causas de meningite é a meningite viral, né? Então, somos acostumados aí a levantar hipóteses diagnósticas de encefalite por herpes vírus, né? São vírus que acabam ficando latentes nos gânglios nervosos, que podem ser reativados, né? Então, infecção por enterovírus, causa comum de meningite, encefalite em criança. Então, essa correlação entre infecção viral e infecção do sistema nervoso central, ela é bem conhecida da gente, não é uma grande novidade, né? E aí vem um vírus novo, né, que a gente desconhecia a grande capacidade de infectividade, né, até pouco tempo atrás. Já existiam aí as epidemias anteriores para os outros coronavírus, mas nada tinha tomado uma proporção como a gente vê atualmente, né? Então, o que a gente sabe do ponto de vista fisiopatológico desse vírus, né? A gente sabe que esse vírus tem um neurotropismo, então uma das manifestações mais comuns iniciais dessa doença tem sido a hiposmia e a anosmia, né? Então, isso está muito bem descrito. Isso acontece por acometimento do bulbo olfatório, a gente consegue demonstrar isso, inclusive, por neuroimagem. E a grande preocupação é que, bom, uma vez que você penetra e afeta o bulbo olfatório, a possibilidade de afetar o encéfalo, ela é quase que imediatamente uma exposição possível, né? Então, gosto de falar o que o professor Félix Haddad, neurocirurgião aqui da escola, fala. Então, o bulbo olfatório e o nervo óptico são, na verdade, continuações do encéfalo, né? Não são nervos como os outros nervos cranianos. E, além do neurotropismo, a gente sabe que esse vírus se associa a uma série de alterações outras, inflamatórias e imunológicas, né, que parecem ser até mais importantes em determinar as manifestações neurológicas e outras manifestações clínicas extrapulmonares desse vírus, né. Então, muito precocemente, já foi descrita uma endotelite pelo coronavírus, né? Então, essa endotelite, ela poderia causar uma espécie de vasculite, não só no sistema nervoso central, como em outros órgãos, né? Então, afetando não só o pulmão, como também coração, rins, e a gente vê as manifestações aí extrapulmonares da Covid acometendo esses outros órgãos também, né? Então, isso está descrito do ponto de vista histopatológico, que existe aí essa endotelite, possivelmente existe uma correlação com os receptores da enzima conversora de angiotensina, daí por que aquela discussão inicial, se os pacientes deveriam ou não parar de usar drogas bloqueadoras dessa enzima, porque isso poderia ter um efeito possível nas manifestações aí não só pulmonares, como outras manifestações desse vírus, né? Então, esse é um slide, assim, bem emblemático, né, de como esse vírus entra no corpo e o acometimento do bulbo olfatório num paciente com anosmia. Então, essa é uma ressonância de uma médica, né, que faz, ela estava com anosmia, né, então confirmada com Covid, então faz uma ressonância magnética e um bulbo olfatório no D7 mostra um edema bem importante, e no D24, quando ela volta a conseguir sentir o cheiro de maneira normal, a ressonância é repetida e esse edema de bulbo olfatório é praticamente resolvido do ponto de vista de neuroimagem, né? Então, a gente inclusive tem visto alguns pacientes com anosmia prolongada, então o paciente que há 3 meses está sem sentir olfato, mas essa não é a regra, a grande maioria dos pacientes em 4 anos volta a sentir o cheiro, né? Então, não tardou para que as primeiras manifestações, invasões do sistema nervoso central fossem descritas, né? Então, a gente tem aí o primeiro caso de meningoencefalite associado ao Covid, com uma neuroimagem aí até semelhante ao que a gente vê em acometimento por outros vírus, né? Então, se me mostrasse essa ressonância há 1 ano atrás, a minha primeira hipótese ia ser sempre uma encefalite herpética, que é uma das encefalites mais comuns da gente conseguir fazer o diagnóstico, acometimento de lobo temporal mesial, né? Então, uma neuroimagem assim não muito distinta, mas que obviamente a gente tem que pensar agora numa época de pandemia, sempre que a gente via encefalite, existe aí a indicação de que a gente pense e pesquise
aí COVID, né? Então, outras publicações se seguiram, né? Então, a descrição de encefalite em paciente com acometimento pulmonar, com a tomografia pulmonar clássica, mostrando que a gente vê aí, né, do infiltrado de vidro fosco, e existe descrição de encefalite só encefalite, como manifestação única, inclusive encefalite necrohemorrágica, o que muito nos preocupa, né? Mas a verdade é que esse vírus, felizmente, apesar do neurotropismo, então, a manifestação de acometimento do sistema nervoso central, ela não é comum, né? E como a gente falou no início da aula, é muito mais comum que as manifestações neurológicas sejam aí decorrentes das alterações imunológicas e das alterações inflamatórias que esse vírus pode causar. Então, uma das primeiras séries publicadas foi essa série de Wuhan, na China, obviamente, né, um dos primeiros países que sofreu aí com a pandemia, né, então de 214 pacientes, né, com diagnóstico de COVID, e eles avaliam a presença de sintomas neurológicos e chegam à conclusão que 1/3 dos pacientes hospitalizados por COVID tem alguma manifestação neurológica. E aí, nessa publicação, que é bem do começo da pandemia, então em abril a gente já estava discutindo essa publicação de Wuhan, ela já chamava atenção para o fato de que 5,7% dos pacientes com COVID grave tinham manifestação cerebrovascular, né? Isso, na verdade, batia em consonância com as alterações assim de coagulação que esses pacientes vinham apresentando, inclusive com a preocupação de que eventos trombóticos pudessem ser responsáveis até pelas manifestações pulmonares aí desses pacientes, né? Então, a gente sabe que essas alterações acontecem, principalmente na doença mais grave. É bem frequente que os pacientes tenham aumento de dedímero, né? Então, alteração de fibrinogênio. CIVD também já foi reportado em muitos casos, né? Então, são exames laboratoriais que a gente costuma colher aí no paciente que entra, principalmente no paciente com COVID grave, né? Então, há uma evolução bem clara dessa fase de inflamatória da doença, né? Então, passando aí da viremia, quando o paciente às vezes não tem, muitas vezes, nem manifestação clínica, até uma fase de pneumonia, onde a gente tem uma queda das células T, um aumento dos fatores aí inflamatórios, e a gente imagina que uma das citocinas aí bem responsável por gerar essa reação multissistêmica seja, de fato, aí a IL-6, né? Então, por isso que existem alguns trabalhos tentando bloquear a IL-6 com a medicação que nós, neurologistas, aí costumávamos utilizar para tratar paciente, por exemplo, com arterite temporal grave, né, que é o tocilizumab, então pensando que essa droga pudesse ter alguma ação nas manifestações sistêmicas dessa doença, inclusive aí nas manifestações neurológicas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o slide inteiro, né? Achei que talvez a minha caixinha de imagem estivesse atrapalhando um pouquinho, eu mudei ela de lugar, né? Então, nesse estudo de Wuhan, voltando a ele, né, então, de 214 pacientes, então a gente teve alguns preditores de doença neurológica grave, né, então, numa análise multivariada, os principais preditores de mortalidade nesse grupo com manifestações neurológicas foram idade, né, e que a gente sabe que é um marcador de doença mais grave, os níveis de dedímero e o paciente ter trombocitopenia. Obviamente são marcadores de doença mais grave em outras doenças também, em outros pacientes com sepse, mas a gente tem visto com uma frequência muito maior, níveis muito, muito altos de dedímero e eventos trombóticos com uma frequência que a gente não via em sepse por outras causas, né? Então, essa é uma revisão sistemática bem interessante de um grupo brasileiro aí, liderado pelo grupo do Hélio Teve, com participação de alguns docentes da Escola Paulista, né, o Orlando Bassutini e o José Luiz Pedroso, né, em que eles já faz mais ou menos 2 meses, né, foi revisada a Fast Track na Arquivo de Neuropsiquiatria, que eles fazem uma descrição do que já foi publicado acerca de manifestações neurológicas na COVID, né? Então, essas manifestações cerebrovasculares são principalmente com base nesse artigo de Wuhan, que eu citei para vocês, né? Encefalopatia hipóxica descrita em mais ou menos 9% dos casos, e eu adianto que essa tem sido uma das principais manifestações que eu tenho visto, síndrome de Guillain-Barré, com algumas publicações, a hiposmia e algeusia, isso bem frequente, algumas publicações falam em até 80%, mialgia, cefaleia também muito frequente, então são todos pontos que a gente deve se preparar para pesquisar COVID em pacientes com essas queixas aí específicas, né? Então, indo para o paciente crítico,
Essa foi uma das publicações que chamou bastante atenção, né? Então, porque avaliou pacientes especificamente com síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Então, a gente está falando agora de síndrome do desconforto respiratório, pacientes com definição com COVID grave, né? Ganhou uma publicação no New England, e são 58 pacientes apenas, mas eles descrevem agitação psicomotora e delírio em 2/3 dos pacientes, né? Então quase 70% com agitação e confusão pós-bloqueador neuromuscular. A gente tem visto bastante, assim, uma agitação de muito difícil tratamento no momento da extubação, então são pacientes que muitas vezes ficam em intubação oratraqueal por um período prolongado, utilizando bloqueador neuromuscular por causa da síndrome do desconforto respiratório por muito mais tempo do que o que a gente utilizava em pacientes sem COVID, né? E chama a atenção nessa série que também 2/3 dos pacientes tinham alteração no exame neurológico, como liberação piramidal. 1/3 dos pacientes tinham uma disfunção cognitiva na alta, né? Então, na alta da UTI, com predomínio de disfunção executiva. Alguns pacientes fizeram ressonância magnética, então de 13 pacientes dessa série que fizeram ressonância magnética, 8 apresentavam realce leptomeníngeo, 11 pacientes que fizeram perfusão, então estudo por perfusão, tinham uma hipoperfusão frontal e temporal, né? Então, 2 dos 13 pacientes que fizeram neuroimagem tinham lesão isquêmica assintomática. Então, aqui vem uma grande pergunta, né? O quanto desses quadros de delírio grave, que eu não consigo controlar com nenhuma medicação dentro da UTI, eles são secundários a alterações estruturais, microtrombóticas do cérebro, né? Então, isso é uma possibilidade. Eu acho que esse artigo levanta aí essa questão de uma maneira importante. Então, um dos problemas maiores, como eu adiantei para vocês, que a gente tem visto na UTI, além do delírio, é encefalopatia anóxico-isquêmica, né? Então, essa é uma publicação de achados de ressonância em paciente com COVID, né? Então, esses pacientes fazem hipóxia, muitas vezes hipóxia de muito difícil tratamento, e além dos pacientes muito graves, que podem fazer parada cardiorrespiratória, a gente sabe hoje que existe indicação classe 1 de tratamento, de manejo de temperatura após parada, mas muitas vezes sem coagulopatia grave, o que nos impede de fazer esse manejo de temperatura de maneira adequada, e esses pacientes acabam ficando com as sequelas neurológicas aí pós-encefalopatia anóxico-isquêmica, né? Então, fazia bastante tempo que dentro das interconsultas da neuro na UTI, eu não tinha metade dos meus pacientes em encefalopatia anóxico-isquêmica e 1/3 deles com estado de mal mioclônico. Então, esse é um paciente aqui, eu agradeço ao Daniel Gabay, que é o nosso residente, que fez esse resumo, paciente internado em abril, foi um dos primeiros casos que a gente viu, síndrome de desconforto respiratório agudo por COVID, pronado durante muito tempo, depois choque séptico, fez complicação infecciosas outras, né, ficou dialítico, esse paciente tinha 38 anos, fez uma parada em AESP por 6 minutos em maio, então quando ele já não tinha mais COVID positivo, já tinha negativado a COVID, ele faz esse estado de mal mioclônico pós-parada, de dificílimo tratamento, e um estado de mal mioclônico tardio. Então, normalmente, o estado de mal mioclônico a gente vê nos primeiros dias pós-parada cardiorrespiratória, no paciente que é tratado com hipotermia, às vezes a gente vê isso mais tardiamente, a gente começa a contar os dados de prognóstico, às vezes pós-hipotermia ou pós-manejo de temperatura, mas a gente tem visto esses estados de mal, a gente tem capacidade de monitorar contínuo nas nossas UTIs, então a gente tem paciente que ficou 2, 3 dias com monitor de EG contínuo, de muito difícil tratamento e com evolução aí bem ruim. Né? Então, vem um dos grandes problemas de manejar esses pacientes, né? Quando eles fazem complicação neurológica, como fica a ventilação nesses pacientes, né? Então, essa é um grande duelo entre pneumologistas, intensivistas e neurologistas de qual é a ventilação protetora para o paciente que tem uma alteração neurológica aguda, né? Então, a gente sabe da década de 70, né, que pela doutrina de Morokeli a gente tem 3 conteúdos dentro de uma calota fechada, né? Então a gente tem encéfalo, sangue e líquor, né? Então à medida que você aumenta desses conteúdos, você não consegue tirar um pouquinho deles, dos 3, então você tem um aumento exponencial da pressão dentro da calota craniana. Existem alguns trabalhos até brasileiros agora questionando se isso é totalmente absoluto, porque a calota ela não é 100%, né, não expansível, mas de uma maneira geral a gente sabe que é assim que funciona, né? Então se você tem um aumento importante de um dos volumes, você pode ter um aumento exponencial da pressão intracraniana. E aí vem a grande pergunta, das maneiras de manejar um dos conteúdos dentro da calota craniana é você mexer com volemia intracraniana, né? E a volemia é extremamente responsiva
aí a medidas de redução ou de aumento de PCO2, né? Então, esse é um artigo da década de 70, publicado no Stroke, ilustrando por que a gente fazer hipercapnia para tratar, hipocapnia para tratar a hipertensão intracraniana, então hiperventilar o paciente, não funciona por muito tempo, né? Então, esse gráfico mostra aí, de acordo com o tempo, o que a gente consegue de redução do CBF depois de hiperventilação, levando à hipocapnia, e depois uma normalização, porque a gente tem um mecanismo compensatório licórico, que faz com que o paciente não fique mais com o pH alterado de acordo com o tempo passa, por isso que quando a gente hiperventila, a ação na pressão intracraniana dura por no máximo algumas horas, e depois até um rebote, né? Então você tem aí um aumento de CBF quando você volta aí à normocapnia. Então sempre vem uma preocupação. Então nos meus pacientes, uma das coisas que, nos pacientes em geral, né? Uma das coisas que a gente fala muito em ventilação protetora é usar volumes correntes não muito altos, usar PIP alta, todas as coisas que preocupam o neurologista, principalmente aí o neurologista mais antigo, para aumento da pressão intracraniana, né? Então, se eu faço hiperventilação para tratar a hipertensão intracraniana, deixar o CO2 alto não deve ser algo muito bom. E isso tem sido desmistificado, assim, nos últimos anos, quando a gente começa a, de fato, estudar os efeitos da hipercapnia em pacientes com doenças do sistema nervoso central, né? Então, esse é um exemplo de um estudo de hipercapnia em hemorragia subaracnoide. Na verdade, esse autor foi até um pouco mais além. A hipótese dele é que não só ele podia deixar o CO2 aumentar com segurança nesses pacientes, como ele também podia usar isso para melhorar fluxo sanguíneo cerebral, né? Então, ele usou pacientes com HSA alto grau, né? Então, HANT-RES 4 para cima, e ele fez hipercapnia nesses pacientes, né? Então, e o que ele conseguiu mostrar do ponto de vista de CBF, né? Então, é que ele não tinha uma alteração importante do CBF relacionada aos níveis de PCO2, vocês veem os níveis aqui embaixo, né? E um dado importante, que a pressão intracraniana desses pacientes não subiu. Tá? Então, a pressão intracraniana ficou constante, mostrando que se você precisar deixar o paciente hipercapênico por algum motivo, se for a sua melhor maneira de ventilar, você ventila, você protege, faz com que o paciente consiga oxigenar de maneira adequada e você controla a pressão intracraniana, né? Então, esse é o resumo desse artigo, que você, em casos de necessidade, você pode sim deixar o PCO2 mais alto, mesmo em pacientes com alteração de pressão intracraniana. O interessante é que nem o Doppler transcraniano desses pacientes se alterou com a mudança de PCO2, né? Houve uma discreta mudança com depois normalização. Então, assim, eu acho que do ponto de vista ventilatório, a gente deve tentar ventilar esses pacientes de maneira protetora, a gente tem que proteger o pulmão e a gente deve pensar, obviamente, sempre no cérebro. Então, se tem uma catástrofe neurológica, eu preciso ter um monitor, né, para acompanhar a pressão intracraniana de maneira adequada nesses doentes, mas é possível, então não é aquele carimbo, não é porque é o paciente com doença neurológica que eu não posso deixar ele com a hipercapnia permissiva, isso pode ser possível mesmo aí no doente neurológico, né? Então, outra grande desmistificação é o papel da PIC no paciente com doença neurológica grave, né? Então, sempre existiu aí uma preocupação de que níveis elevados de PIP pudessem ter uma repercussão grande no paciente com catástrofes neurológicas e com hipertensão intracraniana. Esse é um artigo que está na Neurocritical Care em 2016, né? Que mostra aí a correlação em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, a correlação entre pressão intracraniana, medida de maneira invasiva, né? E aí os níveis de PIP, mostrando que nesses pacientes também foi seguro, né? Então, a conclusão desse trabalho é que em pacientes com síndrome de desconforto respiratório, com diferentes graus de lesão, então, eles avaliaram pacientes com desconforto leve e, inclusive, com síndrome de desconforto respiratório grave, não tiveram um aumento da PIC de maneira importante por causa do aumento da PIP, e a pressão de perfusão cerebral também foi mantida. Então, acho que a gente tem dado o suficiente para tentar perseguir uma ventilação protetora nos pacientes com doença neurológica aguda, né? Então, e nos pacientes que fazem complicação neurológica e que precisam ser ventilados aí na COVID. A gente tem esse projeto de pesquisa, né? Eu acho que vocês também, em Ribeirão, têm alguma experiência com esse método, que é o Brain Care, que é aquele método que eu digo que desafia a doutrina de Moron Kelly, porque fala que a calota expande um pouquinho. Então, a gente tem utilizado aí o Brain Care para monitorar complacência cerebral em pacientes sob ventilação mecânica
com o Covid, né? O que a gente quer ver é a repercussão dessa ventilação mecânica, às vezes agressiva, no paciente durante a internação, comparando com pacientes ventilados sem Covid e pacientes fora de ventilação mecânica, né? Então, uma das grandes discussões, porque a gente sabe que de maneira precoce o vírus pode invadir o sistema nervoso central, é se esse vírus poderia causar, né, parte da insuficiência respiratória que a gente vê na Covid não poderia ser causada por uma hipoventilação central, né? Então a gente tem dado aí em animais, como eu mostrei no começo, de uma endotelite, e aí se pergunta se também essa inflamação precoce acometendo aí nervo olfatório não poderia levar a um acometimento de tronco encefálico e, por final, levar a uma hipoventilação que fosse aí neurogênica e não uma hipoventilação somente devido ao acometimento pulmonar da COVID, né? Então, são todas conjecturas, os estudos são em animais, mas aí existe essa discussão, que está na literatura já há algum tempo, né, se essa hipoxemia poderia ser, em parte, consequência de disfunção do trato solitário, né, então acometimento de tronco encefálico aí nesses pacientes. Bom, a gente não pode falar de doença viral sem falar em polirradícula aguda, né? O Guillain-Barré, uma doença que a gente já sabe há algum tempo que se correlaciona com infecção viral, então na COVID não é diferente, tem descrição também de Guillain-Barré associada à infecção por COVID, né? A gente já sabia das infecções por Zika, né? Que essas grandes epidemias e pandemias, elas podem cursar com uma complicação posterior, né? Da gente ver as internações por polirradícula aguda. Então, nessa série, que também foi publicada no New England, foram 5 pacientes, né, com polirradícula aguda, chamava atenção aí ao acometimento precoce, 7 a 10 dias, né, quando a gente estuda Guillain-Barré, a gente sempre entende e estuda de que as manifestações acontecem mais ou menos 14 dias depois da infecção, e aí, nesses casos, foi mais precoce, todos os pacientes extremamente graves. E dos grandes desafios em fazer diagnóstico de Guillain-Barré no paciente com COVID é que esses pacientes muitas vezes estão em UTI, né? Então são internações prolongadas, sob ventilação mecânica, usando bloqueador neuromuscular. Então, para que você faça essa hipótese, você tem que ter a confirmação por eletroneuromiografia, com um padrão que muitas vezes é desmielinizante, mas pode ser axonal também, e chama a atenção a resposta ruim desses pacientes ao tratamento com imunoglobulina humana, que é o que tem sido ainda aí preconizado, né? Então, a gente dentro dos hospitais, um dos maiores sofrimentos que a gente tem tido é como alocar recursos, né, durante uma pandemia. Então, como é que a gente garante que esses pacientes tenham pelo menos aí o tratamento mínimo. Então, esse é um artigo que a gente publicou com a Neurocritical Care, fazendo um resumo, né, do que deve ser pelo menos oferecido a esses pacientes, incluindo desde sistemas de cuidado até o que não pode faltar do ponto de vista de cuidado para o paciente intra-hospitalar, as drogas que são essenciais, quem é o staff que deve estar em contato com esse paciente para minimizar o contato, né, não só do staff com o paciente, minimizar o risco de infecção da equipe médica, como também para minimizar o risco para o próprio paciente. Algumas considerações de farmácia, quais são as drogas que devem estar disponíveis, muitos serviços fazendo opções terapêuticas diferentes, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de AVC, mas tem serviço optando por usar teneteclase no AVC agudo, por não necessitar da infusão em 1 hora, para minimizar o contato, né, da equipe médica durante a infusão da droga. Então, acho que isso é algo que a gente aprendeu a fazer de maneira rápida, né, a alocar recursos dentro dos nossos hospitais, todos mudaram totalmente a sua estrutura, existem algumas recomendações específicas em terapia intensiva neurológica, né. Então, voltando para o acidente vascular cerebral, né, tem sido algo muito discutido, porque desde o trabalho precoce de Wuhan, a gente já falava em mais ou menos 6% dos pacientes com COVID grave desenvolvendo acidente vascular cerebral, né? Então há possibilidades inúmeras de correlação dessa doença com a doença vascular cerebral. A gente já falou um pouco da possibilidade da endotelite, né? Então dos processos sistêmicos, né? A cascata de citocina, a hipercoagulabilidade já muito bem descrita. Então pode haver acometimento, por exemplo, do miocárdio, então o paciente pode fazer um AVC cardioembólico, né? Então existe a chance dos 2 eventos, tanto de AVC isquêmico quanto de AVC hemorrágico, né? Então, do ponto de vista de investigação etiológica, uma coisa que começou a chamar atenção foi a descrição de síndrome de anticorpo antifosfolípide, né, associados a pacientes com COVID grave. Então, 3 pacientes publicados também no New England, mas
todos eles com SAF e todos com manifestação neurológica, todos com múltiplos infartos cerebrais como manifestação. Então, virou quase que uma obrigação para a gente agora, no paciente que tem COVID e faz AVC, né, pesquisar síndrome de anticorpo antifosfolípide, né? Essa é uma outra publicação também que resume aí os achados clínicos de 5 pacientes com AVC, COVID positivo e com anticorpo antifosfolípide positivo. Muitas perguntas, né? Quanto tempo isso vai durar? Qual a necessidade de anticoagulação em longo prazo? Eu acho que são perguntas que a gente ainda não sabe responder, né? Então, chamou a atenção a literatura mundial também o aumento de eventos em pacientes jovens, né? Então, essa é uma publicação do Grupo de Nova York, né, que compara aí as 2 semanas de abril de 2020 com as mesmas 2 semanas em 2019, né? Então, descreve aí que 6 pacientes chegaram com COVID positivo, oclusão de grande vaso, quando em 2019 tinha sido 0,73 pacientes, então menos de um paciente por semana. Então, se questionando aí do papel dessa hipercoagulabilidade, e o que preocupou dessa publicação foi de pacientes sem manifestação pulmonar da COVID, né? Então, outra pergunta frequente que a gente tem recebido, principalmente nos ambulatórios de AVC, os pacientes que já têm doença neurológica aguda, é do risco do paciente que já teve um acidente vascular cerebral desenvolver a forma mais grave da doença, né? Então, essa é uma análise combinada, os artigos já publicados na literatura, que mostram que tem um histórico prévio de doença cerebrovascular é sim um fator de risco para a doença mais grave, né? É claro que é difícil corrigir para todos os confundidores, porque esses são pacientes que normalmente são hipertensos, diabéticos, o que também confere o risco de desenvolvimento de COVID mais grave, né? Então, existem aí múltiplos mecanismos aí discutíveis, né? Esse eu acho uma imagem assim bem emblemática de um paciente que tinha uma placa carotídea estável, que faz a infecção pela COVID, possivelmente associada aí a uma cascata de citocina, processo inflamatório, essa placa instabiliza, né? Então existe a imagem prévia, e aí a gente mostra a hemorragia intraplaca e o infarto embólico, aí então vejam que não é uma ação direta do vírus, mas possivelmente, né, o processo inflamatório levou à instabilização dessa placa. E na grande maioria dos pacientes, então, nos que a gente conseguiu investigar na literatura, que são poucos, né, o paciente com doença cerebrovascular, normalmente o líquor não faz parte da investigação etiológica, mas nesses pacientes que tiveram manifestação cerebrovascular e que pesquisaram o a coronavírus no líquor, então não foi encontrado o vírus no líquor, né, então reforçando aquela hipótese de que a gente está lidando muito mais aí com um processo secundário, né, o que a gente vê de efeitos inflamatórios e de coagulação nessa doença, do que propriamente de neuroinvasão do vírus, né. Então, aqui, alguns exemplos de pacientes que a gente acompanhou, né, então esse é um paciente que o residente do Einstein, a gente lá tem um grupo de residentes que fica no hospital do Mboi-Mirim, que é um hospital gerido pelo Einstein, paciente de 61 anos, diabético, hipertenso, com tosse de espineia há 10 dias, que teve um quadro de hemiplegia à direita, né, chega no hospital já totalmente fora da janela terapêutica para tratamento, tem essa lesão de cerebral média, né, e já tem uma tomografia confirmando aí a infecção, né, então acometimento pulmonar e confirma com suave também. Então, esse foi um dos efeitos colaterais do vírus, os pacientes chegando muito tarde para tratamento, né, então essa é uma outra paciente que a gente acompanhou na Escola Paulista, né, então 53 anos, essa chegou com tosse e febre, um pouco de cefalete, uma tomografia normal na entrada. Ela faz uma piora respiratória, necessidade de intubação orotraqueal, e com esse rebaixamento de consciência faz uma nova tomografia e o diagnóstico é de uma trombose venosa cerebral extensa, então isso está em moda na mídia, né, pelo acontecido aí, o repórter da ESPN. Mas a gente tem visto alguns casos, então esse foi o primeiro caso de TVC que a gente viu na escola, depois disso a gente teve mais 4 casos de trombose venosa cerebral, um inclusive quase que vai para a descompressão. E esse, assim, bem emblemático de um paciente como aqueles que chegaram no hospital de Nova York na fase hiperaguda, 27 anos, COVID há 3 meses, paciente bem sem nenhum outro fator de risco vascular, acorda com NAID de 22, né, tem essa tomografia com oclusão de cerebral média esquerda, é um paciente que acaba indo para tratamento endovascular, né? O paciente faz uma complicação do tratamento endovascular, então, para o Otávio, ele deve estar arrepiando aqui de ver esse sangramento, está extravasando contraste aqui. Felizmente, esse sangramento extravasou parou de maneira espontânea e o paciente evoluiu bem, ficou com NAID de 0, mas a gente se pergunta qual é a correlação, né, dessa infecção aí há 3 meses atrás
e o desenvolvimento de uma oclusão de grande vaso num paciente totalmente rígido, sem histórico de doença neurológica. Então, vem aí os grandes questionamentos atuais de se tudo isso que a gente está vendo tem relação com a Covid ou não, né? Então, claro que a gente sempre levanta a hipótese de que sim, mas é importante lembrar que, assim, hospitalização por qualquer infecção, né? Então, a hospitalização por sepse aumenta em 28 vezes a chance de um evento vascular cerebral isquêmico, em 12 vezes de um evento vascular hemorrágico, quando você compara com a população que não tem nada, totalmente saudável. Então, a minha pergunta é assim, é um efeito do vírus, da coagulopatia do vírus, ou é um efeito da sepse viral que a gente está vendo, né? Então, eu acho que a gente tem que ser bem crítico, né, no momento de fazer todas aí essas correlações, né? Então, existe muito uso hoje de inteligência artificial, tentando entender o comportamento, né, dos pacientes que internam, e um dos exemplos bem claros, logo no início da pandemia, foi o uso, né, desses softwares que fazem análise automatizada de oclusão de grande vaso e de perfusão cerebral na fase aguda. Então, os dados, né, desses softwares, porque muitos hospitais utilizam, né, eles foram juntados e publicados, né? Então, essa é uma publicação dessa VZI Analytics, que mostra aí a queda na realização de exames logo no começo da pandemia, aí nos Estados Unidos, né? Então, enquanto se fazia mais ou menos 530 imagens por semana, isso cai para 400 imagens aí semanais, né, nesse período de tempo. E logo depois há inclusive aí uma publicação no New England utilizando dados de um outro software, né, então falando do efeito colateral dessa doença, de como a gente está vendo aí os AVCs chegando de maneira mais tardia, né, então aqui foram 856 hospitais avaliados, né, e eles mostram claramente aqui a queda na realização de exames, justamente quando a gente tem a publicação pela OMS, né, de que se trata de uma pandemia, então a chegada, a gente não tem muito por que pensar, né, que os AVCs deixaram de acontecer, os AVCs possivelmente somente não chegaram devido ao medo dos pacientes de procurar assistência médica. Então, nessa publicação foi uma queda de 39% na realização de imagem, por AVC isquêmico, né? Então eles analisaram de acordo com os volumes, e o paciente que mais deixou de chegar foi o paciente com AVC menor, então o paciente mais grave, ele acabou chegando, mas chegando aí de maneira mais tardia, né? Isso aconteceu para todas as faixas etárias. Então isso já tinha sido descrito na Itália, né? Então nesse comportamento inicial da queda do número de eventos vasculares cerebrais, então várias publicações aí discutindo isso. A gente tem aqui já uma publicação brasileira, liderada aí pelo grupo de Joinville, mostrando aqui o início da pandemia na China, né, o primeiro caso de Covid no Brasil, e a queda de eventos isquêmicos cerebrais sendo avaliados, principalmente dos ataques isquêmicos transitórios, né? Então, esses pacientes, no primeiro mês pós a publicação de que estamos numa pandemia, esses pacientes simplesmente aí sumiram do hospital, né, que são dados do Hospital Albert Einstein, onde a gente teve aí no mês de abril uma queda de 87% do número de pacientes quando comparado com abril de 2019, né. Então, os hospitais se prepararam bastante para receber esses pacientes, existem inúmeras publicações dizendo como a gente lida com o paciente com AVC agudo, né, então esse é um paciente que tem alto risco, né? Esses são dados cedidos pelo Mark Rivo, assim, muito amigo do Otávio, numa apresentação que ele fez para a gente já agora há quase 3 meses, mostrando que no Hospital Valdebron, na Catalunha, eles tiveram um mês de ter 14% do staff hospitalar infectado por Covid, né? Então, aqui no Brasil não foi diferente, no Einstein a gente teve inúmeros, né, profissionais de saúde também infectados, apesar de todos os cuidados, né? Então, daí porque a publicação dessas diretrizes de como abordar o paciente na fase aguda, né? Então, inicialmente, as primeiras publicações falavam em perguntar suspeita de doença respiratória, contato com caso suspeito, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que como existe uma disseminação comunitária, inclusive uma disseminação de pacientes que podem transmitir sem estar sintomáticos, essas perguntas, elas ficaram aí menos importantes, né? Então, a gente tem recomendado, e a gente fez uma recomendação aí brasileira, que eu vou discutir um pouquinho aqui depois, mas de que se use equipamento de proteção individual, inclusive manga longa, óculos e máscara cirúrgica para atendimento de todo paciente, né, com acidente vascular cerebral, então que a gente considere o paciente como Covid positivo até que a gente exclua, né, o uso de máscara N95, e a gente tem chamado isso de código ABC protegido. Se houver possibilidade de pré-notificação se há algum sintoma respiratório, né, então vocês
Ribeirão tem aí um atendimento aí pré-hospitalar bastante integrado, exemplar para o Brasil, então tem se recomendado fazer essa pesquisa aí em âmbito do pré-hospitalar. E, obviamente, a gente que está em hospital acadêmico tem passado por esse grande desafio, né, que é deixar o menor número possível de pessoas dentro do quarto do paciente no momento da avaliação. Recomendado é um médico, né, e um enfermeiro, então, de preferência, a quem está treinando, o residente, o fellow, fica num quarto, né, que é um quarto externo, né, então a gente tem priorizado isso para minimizar a exposição do paciente, minimizar a exposição também do profissional de saúde, né, então as recomendações da stroke são aí bem semelhantes, né, de usar avental de manga longa, de colocar face shield, de colocar luva, e se houver necessidade de intubação orotraqueal, de chamar aí um profissional experiente, usar um código, dependendo de como o seu hospital é organizado, para que essa intubação seja feita com mínima exposição e aí o mais rápido possível, né? Então, houve bastante discussão dessa necessidade de intubar precoce os pacientes para manejo intraarterial, isso a gente não tem recomendado, né? Então, na nossa opinião, então, como sociedade, vou dizer que foi a interpretação no Einstein, na Escola Paulista, é de que uma vez que você intuba precoce, você já coloca aquele profissional que intubou, né, em exposição, caso o paciente seja positivo, você tira um ventilador de um paciente que pode precisar por Covid e na hora da intubação existe risco também. Então, a gente não vê aí nenhuma necessidade de intubação precoce nesses pacientes. E essa intubação, assim, ela foi muito discutida principalmente nos procedimentos endovasculares, né, então, porque quem faz neurointervenção geralmente é um grupo pequeno, são 3, 4 médicos, então, para minimizar a exposição desses médicos aí ao risco da infecção, imagina se você pega 2 médicos que ficam com Covid ao mesmo tempo, quem que vai tratar o AVC de grande vaso, né, desses pacientes? Então, o grande medo era da necessidade de conversão durante o procedimento endovascular, né, de uma sedação consciente para intubação orotraqueal. O que a gente tem recomendado é, obviamente, antecipar essa necessidade de intubação, se for um paciente que tem indícios de que vai precisar, e a gente segue os mesmos critérios que a gente seguia anteriormente, intubar fora da sala de hemodinâmica. Os grandes hospitais, como o Hospital Valdebron, chegaram a ter sala COVID positivo e sala não COVID. A gente tem uma sala separada no Einstein, mas essa não é a nossa realidade, por exemplo, aqui na Escola Paulista. Então, aí cada hospital se adapta da maneira como pode para tentar minimizar a exposição. Então, a gente fez a publicação aí da Sociedade de Doenças Cerebrovasculares, na liderança do Francisco Montalverne, que fez residência aí também em Ribeirão Preto, e eu e o Otávio colaboramos também de como a gente traduz esse código AVC protegido para a realidade brasileira, né? Então, está publicado no Arquivo de Neuropsiquiatria e a maioria dos serviços tem adaptado aí essas diretrizes de uma maneira ou de outra, né? Então, isso aqui, só para vocês terem ideia de algumas imagens cedidas, né, pelo Raul Nogueira, da Emory, pelo Mark Ribo, do Hospital Valdebron, né, de como eles fazem aí o procedimento completamente protegidos e de como é feita a desinfecção da sala. Então, a desinfecção da sala de angiografia é um problema, principalmente numa sala que é muito utilizada, né, então, nos Estados Unidos eles têm, inclusive, a possibilidade de fazer a esterilização da sala usando radiação ultravioleta, que é essa imagem que vocês veem aqui em cima. Esse é um aparelho extremamente caro, então no Einstein a gente chegou a fazer orçamento para comprar e decidimos por enquanto por não comprar, mas esse cuidado deve ser tomado. Existem inúmeros casos de pacientes que se infectam aí durante procedimentos, né? Então o hospital tem essa responsabilidade. Então esse é o nosso protocolo protegido AVC do Einstein, né? Então foi elaborado aí juntamente com a nossa enfermeira que maneja os casos, que é a Ana Verena. Então é meio que uma repetição do que a gente sugeriu na diretriz da sociedade, incluir a realização por todo paciente com AVC de tomografia de tórax. A gente está fazendo em todo paciente, né? Então, concluindo, para não me alongar e a gente poder discutir, as complicações neurológicas, elas são, inclusive, subdiagnosticadas, principalmente dentro da UTI, quando o paciente tem um comprometimento muito grave do ponto de vista respiratório. Então, nesses casos, a gente tem que lidar com exames complementares, né? Ter aí um grau de suspeição bem baixo, bem alto para paciente que tem algum sintoma, né? Como cefaleia. Então, lembrar que pode ser COVID, então, cefaleia persistente, né? O acometimento neurológico se correlaciona a pior prognóstico clínico, né, e a pior funcionalidade, então a gente tem que tentar detectar precoce, né, e por fim, assim, a gente tem que ter uma atenção especial às outras doenças que continuam acontecendo aí, apesar da pandemia, que tem, infelizmente, chegado tardiamente, como é o caso aí do acidente vascular cerebral, né. Então, vou terminar com
esse editorial, né, que é um editorial que está na Lancet. Quem me mandou foi a Lorena, minha amiga querida, esposa do Otávio, né, então no dia que saiu, eu adoro o Saramago, e ele faz uma analogia aí, né, da Covid-19, de tudo que a gente está vivendo, com um ensaio sobre a cegueira, né, então, que acontece, no livro, para quem não leu, eu recomendo, acontece uma epidemia aí de cegueira, e existem 2 pessoas que continuam a enxergar, e que vem aí, né, como existem relações absurdas, né, na humanidade. Eu acho que a gente está vendo isso hoje em dia, né, como várias disparidades ficaram assim muito, muito evidentes por causa da pandemia, né? Então essa é uma frase da esposa do médico que fala: eu não acho que a gente ficou cego, eu acho que a gente já era cego, né? Então a gente enxergava, a gente não conseguia ver. Então acho que essa pandemia tornou muito claro assim várias coisas de disparidade, de atendimento médico, da importância do SUS no nosso país, que não eram tão claras aí antes da pandemia. Então, queria agradecer aí a atenção e estou à disposição para perguntas, para discussão. Obrigada, Gisele. Parabéns pela excelente apresentação. Eu acho que eu quero fazer um comentário só dessa frase que você falou, essa analogia, ela é fantástica. Eu assisti o filme e eu comentei há uns dias atrás com uma amiga minha sobre isso, sobre a semelhança de quem estava ali naquela situação com a gente agora. Quer dizer, é uma cegueira mesmo assim, absurda, que na verdade a gente começou a enxergar coisas que nós não víamos anteriormente. Eu comentei esses dias que a gente resetou o nosso hospital. Ele foi resetado e um monte de coisa começou a andar e começou a ser prioridade, principalmente na UTI, coisas assim que são de fato prioridades e que ficavam em segundo plano. Então, esse reset aí foi importante e bem interessante isso que você falou. Queria te dar os parabéns. Eu vou fazer só um comentário, assim, que vou passar depois a palavra para os neurologistas, o Otávio e todos que estão aqui, que a gente se preocupa muito com o pulmão, né, como intensivista, a hipoxemia, a complacência pulmonar, e a gente não se preocupa muito com o cérebro. A gente teve um caso, essa doença é uma doença tipicamente tromboembólica, né? A gente tem que se preocupar muito com isso. A gente vê que o dímeros D não é um marcador para isso, mas a gente percebe que ele está extremamente elevado na maioria das vezes, né? E a gente teve um caso de um TEP e um AVC extenso num paciente que, inclusive, evoluiu a óbito pela gravidade do quadro neurológico. E assim, é o que você disse, eu não sei se ele já teria esse quadro independente do Covid ou se a hipercoagulabilidade do Covid propiciou isso. Era um paciente que tinha um ritmo sinusal, paciente de 60 e poucos anos, e que desenvolveu o quadro neurológico, e aí na tomografia a gente acabou resolvendo fazer a de tórax, a gente viu que ele tinha um TEP, e não podíamos anticoagular, dada a extensão do AVC e risco aí de transformação hemorrágica. Mas assim, foi um caso que nos chamou bastante atenção, um paciente extremamente grave. Então é isso, eu gostaria de passar aí a palavra para o professor Otávio para comentários, perguntas, agradecer a todos aí pela participação. Bem, primeiro, Gélia, agradecer a maravilhosa aula. Cada vez que eu assisto, né, tá melhor, né? A Gisele é uma das pessoas que mais entende de terapia intensiva neurológica no país, né? Um prazer enorme ter ela aqui conosco. Gi, você podia comentar sobre terapia antitrombótica? Vocês têm usado aí na Unifesp existem alguns protocolos em andamento, né, Gi, até anticoagulando, indicando anticoagulação plena, né, para esses pacientes, né? Só que está muito, muito cedo ainda para casos mais graves, né? Com dímero D muito elevado. Como é que vocês têm feito isso? Vocês têm randomizado pacientes ou você eventualmente entrado empiricamente com anticoagulação para alguns pacientes? Então, Otávio, aqui na escola a gente não faz anticoagulação terapêutica, né? Então, a gente faz anticoagulação profilática, né? Acho que não tem dado de literatura. Eu já vi paciente com 60 mil de dedímero, que normalizou absolutamente sem nada, né? Então, acho que assim, a grande pergunta, assim, quem é o paciente, né? Então, a gente tem visto muito heparina sendo utilizada e os novos anticoagulantes, mas não tem nenhuma evidência para isso aí até o momento, e existem os riscos associados, né? Então, não, na escola não. No Einstein, alguns casos, então o Einstein é um hospital diferente, porque é um hospital aberto, né? Então, existem as equipes que prestam assistência, então existem algumas equipes que anticoagulam, mas não como no Sírio. Eu sei que no Sírio teve aí
uma repercussão grande. Teve uma pneumologista que, do ponto de vista fisiopatológico, discutiu muito o uso de heparina, né, nesses pacientes. Então, alguns médicos têm anticoagulado lá, mas assim, não está no protocolo de nenhum dos hospitais. Eu acho que aqui é heparina profilática. E, inclusive, tenho visto bastante gente usando, paciente não internado com dedímero alto, usando anticoagulação profilática. A gente não sabe, né, se isso de fato tem algum efeito, se pode ter um risco maior. Porque a gente tem que randomizar, né? Então vai ter alguns estudos, né, então, com rivaroxabana, né, então, tem um dos grandes estudos que vai ser até conduzido pela Academic Research Organization aqui do Einstein, né, um estudo da Pfizer, grande de anticoagulação. Então, acho que a gente vai ter essa resposta em breve. Você vê que a publicação de Covid do Coalizão, né, então, saiu em 3 meses. Então, ganhou um New England, né, com 3 meses. Então, a gente está conseguindo fazer... porque o número de pacientes é muito grande. Então, a gente está conseguindo ter essas respostas, né, de uma maneira rápida, e eu prefiro esperá-las. Agora, o que eu tenho, assim, o que eu tenho extrapolado de tudo isso? Por exemplo, no paciente com AVC, que não tem nenhuma outra causa, né, e que vai demorar para sair antifosfolípide, eu acho que se o AVC for pequeno, é razoável anticoagular esse paciente. Acho que sim. Aí vem a pergunta, por quanto tempo, né? Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. E outra coisa, assim, outra dificuldade que a gente tem tido, até que a discussão que a gente teve com o Mark, com o Carlos Molina, é de quando pedir, né, para que pacientes pedir o swab nasal, né, na entrada, né? A gente aqui até cogitou a possibilidade de começar a coletar para todo paciente que chegava com AVC, por exemplo, na emergência, né, mas isso gerava um problema logístico tão grande, porque você não tinha unidade buffer, né? Então você tinha que, teoricamente, se você colhe o swab, você tem que isolar o paciente até o resultado sair, né? Então, aqui no HC, a gente começou a criar uma unidade buffer, alguns leitos né, para o paciente que está com suspeita, no caso, ele ficar lá até o resultado sair, né? Como é que vocês têm feito na Unifesp com esses casos? Não tem colírio para todo mundo. A gente tem colírio para todo mundo também, né? Pulmão. É a mesma coisa, a gente não tem para onde levar, uma vez que colhe. Então, o direcionamento é uma unidade positiva, a gente não tem unidade buffer, né? Então, por exemplo, eu sofri muito com os meus miastênicos, porque todo miastênico que chegou foi para Covid, a insuficiência respiratória aguda, né? E geralmente tem infecção. Exatamente. Então, todo mundo colheu suave e todo mundo foi para a unidade Covid. O que tem, assim, deixado a gente bem feliz, e acho que são dados de vários hospitais, então não só aqui da escola, mas como também do Sírio, né, e no Einstein, as infecções de paciente não Covid, de Covid nas unidades Covid é mínima, porque há uma proteção, né, muito grande. Eu até brinco, a gente se infecta no ambulatório, a gente se infecta atendendo pronto-socorro, não é na unidade Covid. Na unidade Covid você entra paramentado, né, então existe toda uma preocupação, assim, mas é uma logística difícil, a gente não tem colhido para todo mundo também, Otávio. Zé, aliás, para todos aí, né, eu queria fazer uma observação que eu acho que tem 2 aspectos que são muito interessantes, porque a gente está lidando, na verdade, com relatos de casos, né, se a gente for analisar bem, né, são relatos de caso, muitas vezes pode ter alguma relação causal realmente ou não, essa dúvida persiste. Mas eu acho que tem 2 aspectos que são muito interessantes, que você citou na aula, e que fazem a gente pensar, que são, então, esses AVCs que se manifestam como uma primeira manifestação em pacientes com Covid positivo, mas sem outros sintomas respiratórios, né? Isso é um ponto que eu acho que pode falar muito a favor realmente do Covid ter alguma implicação nisso, né? São pacientes que não teriam outras manifestações. E um outro ponto são os casos de AVCs pós-Covid que nós estamos vendo, né? Sim. Então, pacientes que tiveram Covid e estão fazendo AVC tardiamente, né? A gente teve um caso na mídia recente agora, né? Que, na verdade, ainda estava na fase aguda do Covid, mas já, teoricamente, com uma sintomatologia, que foi o apresentador, né, de jornalista. A gente teve um caso recente também de uma paciente aqui com Covid em junho e que agora teve um AVC grave, né? Então, uma pergunta que fica será
que esse possível estado de hipercoagulabilidade não deveria ser monitorado por um período mais longo, né? Considerar realmente como Covid sendo um risco e fazer esse monitoramento por um período mais prolongado, porque não foram AVCs, esses nossos pelo menos, relacionados com complicações, tipo tromboembolismo pulmonar, que de repente o paciente pudesse ter pela imobilidade, um FOP, levando também um AVC. Não, são casos que não tinham essa relação. Então, acho que são dois aspectos muito interessantes para a gente pensar, né? E além disso, realmente a gente tentar fazer um levantamento, nem que seja retrospectivo, dos nossos serviços, de todos os casos internados e positivos, das ocorrências neurológicas, né? Aqui eu fiz um levantamento, eu consegui fazer só dos nossos óbitos, por enquanto, e de 19 pacientes, só 3 foram vistos pela equipe de neurologia, né, com manifestações aparentemente mais relacionadas com gravidade, que seria crise convulsiva e algum rebaixamento do nível de consciência, confusão, né? Teve um caso que até o Chico aí mandou para publicação também, de uma polirradical aguda, que nem foi visto dentro da UTI, simplesmente foi atribuído como sendo possivelmente uma polineuropatia do paciente crítico e a neurologia não chegou a ser acionada nesse caso, né? Os outros 3 casos, sim, foi acionado, mas eu acho que a gente deveria ter uma avaliação um pouco mais sistemática, né? Para a gente conseguir levantar algum dado estatístico que possa ter algum sentido, né? Porque todas as publicações aí da literatura ainda está um samba do crioulo doido, assim, em termos de estatística e de causalidade mesmo, né? Não sei o que você acha com relação a essas questões. Pergunta para todos aí. Bom, Soraya, eu concordo que ninguém sabe, então, esse estado de hipercoagulabilidade, né? Eu acho que a gente não tem a resposta, né? Quem é o paciente que vai fazer, quem é que não vai. Então, assim, numa doença em que a gente tem 16 milhões de acometidos, então, assim, vários pacientes que têm AVC vão ter tido Covid, isso pode não ter nenhuma relação, ou pode ter, e aí o que chama a atenção são esses pacientes sem nenhum fator de risco, né? Então, realmente, assim, eu acho que não dá para ignorar uma doença que deixa o dedímero, né, em 60 mil, deve ter alguma repercussão. Mas aí o que fazer, eu acho que vai ser, assim como a gente fez com cloroquina, com ácitro, né, vai ser um estudo randomizado controlado e ver se eu tenho aí algum benefício de deixar esses pacientes com, baixa dose de anticoagulante oral, né, novo. Então, acho que ninguém sabe dizer. Quanto aos registros, né, então eu acho que existem algumas iniciativas brasileiras já aí bem adiantadas, né, em Covid, né, então existe um registro da Academia Brasileira que chama Redone, né, que está capturando dados, né, de pacientes com manifestações neurológicas da Covid, então já tem bastante dado inserido, a comunidade europeia já pediu para a gente participar, então via ABN, então o dado inicial foi liderado pela Doralina, então tinha se focado mais em doença autoimune, mas a gente, como DC de vascular, sugeriu que eles escolhessem dados de doença cerebrovascular também, então esses dados estão sendo colhidos. E o outro grande registro, né, que é o Com Brasil, é um registro aqui da Escola Paulista, né, está liderado pelo João Breiner. Então, vocês aí em Ribeirão, acho que receberam um banco de dados, é um banco de dados super simples, né, para que a gente tenha uma casuística brasileira, né. Então, sem dúvida, a gente precisa, pelo menos, conhecer a realidade da doença para começar a pensar em tratamentos, estudos clínicos, né, não tenho dúvida. A gente está contribuindo, né, já. A gente vai estar aguardando a aprovação do comitê de ética aqui, mas com certeza vai contribuir. Eu já peguei pacientes no consultório que tiveram AVC e na investigação etiológica, AVC criptogênico, e na investigação etiológica veio Covid positivo, né. Realmente, assim, a gente não sabe ainda qual é a causa, se é causa e efeito, né, porque a gente pegava AVC criptogênico também, né, mas está chamando a atenção o fato desses pacientes ter um aumento de casos de criptogênio em indivíduos jovens sem praticamente nada, né? Então, eu acho que a gente tem incluído na investigação ambulatorial desses casos de AVC criptogênico a investigação de Covid. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu recomendo
que diante de casos assim, a gente investigue Covid, sem dúvida, né? Ô, Gisele, é o Francisco aqui. Oi, tudo bom, Chico? Eu queria pegar o gancho do que a Soraya levantou aí sobre o acionamento, né, das equipes de neurologia nas UTIs. Né? Aqui na escola, a gente não tem, né, no HC uma neuro-UTI, né? Nós temos UTIs gerais, em que os pacientes neurológicos estão incluídos no meio dos outros pacientes, né? E nas UTI Covid, vocês devem ter passado por isso aí também, a gente tem passado aqui a elevada frequência de pacientes com agitação, delírio, confusão e por tempo prolongado na UTI, né, após a cessação do bloqueador neuromuscular, da sedação e tudo, precisando de doses altas de medicações para controle comportamental. E se vocês têm tido algum protocolo específico de investigação, se vocês têm sido acionados nesses casos, se vocês têm feito neuroimagem, eletro, líquor, porque realmente aqui a gente ainda esbarra numa dificuldade de ser 2 hospitais diferentes. Nós da equipe de urgências neurológicas estamos num hospital, a maioria dos pacientes Covid interna em UTI no outro hospital, no campus da universidade. Então eu tenho visto que a gente tem sentido pouco contato com essa complicação e eu fico na dúvida se isso realmente é só um estado confusional relacionado à abstinência de droga, muito tempo usando medicação sedativa, ou se poderia ser, sim, até efeito de invasão do vírus ou reação inflamatória central aí, né? Não, com certeza, Chico. Acho que existe assim muita coisa na literatura questionando isso e a gente tem visto, então, como na escola assim, a gente tem a neuro-UTI que agora é UTI Covid. A gente está sem a neuro-UTI agora e o nosso residente acabou ficando na UTI e ele vê os casos neurológicos, ele vê vários casos de Covid, então a gente acompanha todos. Alguns pontos, eu acho que isso que é o que o Otávio falou, né, acho que aconteceu muito no início da pandemia, de como, claro, faz sentido você restringir acesso à UTI, de que as equipes eram pouco chamadas, né, para as interconsultas. E realmente eu acho que existem algumas sutilezas, né, na qual o neurologista é essencial para fazer uma hipótese. Por exemplo, você pensar entre um Guillain-Barré e uma polirradícula do doente crítico, né, então existem algumas sutilezas que vão, né, te levar a pensar isso. Então a Sheila, né, do Rio Grande do Sul, teve um caso de um paciente que estava sendo tratado como polirradículo do doente crítico, mas o paciente tinha uma paresia da musculatura ocular extrínseca. Eu nunca vi um paciente com doente crítico, assim, tem uns 20 anos de neurologia, ter uma paresia da musculatura ocular extrínseca. Então, só isso fez ela pensar em polirradículo, fazer a eletromio, que foi compatível. Então, eu acho que essa falta do acesso aí às equipes era um problema, né? Então, acho que as equipes com proteção, elas têm que entrar, concordo contigo. A gente tem visto demais, assim, isso de delírio prolongado, dificuldade de desmame de sedação, né? Então, de novo, difícil dizer se é só uma questão relacionada ao doente crítico, porque nunca se usou bloqueador muscular como você está usando, né? Esses dias de intubação, assim, muito prolongados, prona, né, que assim era uma realidade que assim eu já cheguei a ter metade da UTI pronada para examinar para o doente neurológico, tinha que ficar assim, ó. Então, pra gente, então acho que assim, várias coisas que eu acho que podem aí explicar, mas concordo que assim, tanto invasão do sistema nervoso central quanto evento trombótico, microtrombose cerebral, acho que explicar em parte, né, esses fenômenos também. A gente tem dificuldade de fazer ressonância nesses doentes, né, então, porque a ressonância tem que ter um horário COVID, então o doente precisa... Então, na tomo não, a gente já tem uma tomo que está fazendo praticamente só COVID, e a tomos achados são muito frustros, a gente não consegue definir, né, então acho que teria que ser ressonância magnética para esses pacientes e deve ter algo a mais, eu acho que tem algo aí, eu acho que não é só delírio da intubação prolongada. Porque eu lembro, em 2009 eu estava em Curitiba quando teve a pandemia de H1N1 e lá também a UTI virou referência do estado e a gente também tinha muita pronação, muita sedação prolongada, eu ainda era R2 na época, mas eu me lembro que a gente não tinha tanto problema no desmame como a gente está tendo no corona com H1N1, né? É completamente diferente o que nós estamos acontecendo agora. Eu queria até fazer um comentário, esse era um comentário que eu iria fazer a seguir até. Eu concordo plenamente que não é algo novo,
a gente não tinha esse tipo de alteração na UTI. A gente sempre sedou muito, e eu até comento que a gente sedou não tão racionalmente como atualmente. Porque eu acho que agora a gente está tendo a preocupação do uso racional de sedoanalgesia, priorizando reduzir o tempo de midazolam e fentanil pelas próprias eventos adversos relacionados, o delírio, a hiperalgesia que o fentanil proporciona. E a gente tem trocado muito precocemente, com 48 horas eu vou trocar o sedativo e a analgesia. E apesar desta preocupação, a gente tem observado assim, pacientes extremamente agitados, acho que o Francisco teve a oportunidade de ver isso, particularmente nesse plantão que você deu. Aquele paciente é o exemplo do que a gente teve de agitação absoluta, um paciente jovem de 42 anos, 43 anos, sem comorbidade, apenas um sobrepeso, e que ficou extremamente agitado e usou uma série de medicações aí, polimedicado, absurdo, para a gente conseguir conter o paciente. A gente acabou, depois de muito tempo, controlar, ele teve mais de um mês de internação, ele teve alta hoje para a enfermaria. Então foi assim um sucesso aí, mas realmente é algo que não era o que acontecia. Eu imagino que talvez tenha alguma coisa a mais aí do Covid. A gente tem psiquiatras aqui também assistindo, se quiser comentar. Semana que vem a gente vai ter uma discussão só de estado confusional agudo desses pacientes na UTI. Então, eu acho que realmente é uma situação que a gente está aprendendo e que a gente precisa ir aperfeiçoando nisso aí, mas um excelente comentário que você fez aí. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, dar os parabéns para a professora Gisele pela excelente apresentação. Na verdade, assim, vocês acham que os pacientes que têm SAF e eles são anticoagulados previamente, né? Eles usam a varfarina, que é a droga de escolha para o SAF. Esses pacientes, eles teriam uma proteção maior para não terem lesões de sistema nervoso central, ou não dá para se falar nada sobre isso? Acho que daria até para pensar de uma maneira mais ampla, né, e olhar para todos os anticoagulados, né, versus os não anticoagulados. Eu não vi nada na literatura, doutora Jaciara, sobre isso. E tem um estudo com cloroquina, né, que quem usa cloroquina prévio não é protegido do vírus, né, mas de anticoagulação eu não vi nada. Seria racional pensar que sim, né. Pelo menos nos eventos Tem uma pergunta aqui do Renato Arruda, residente da gente, da Neuro. Ele perguntou sobre a tenecteplase, né? Tu já tinha comentado, né? Quer comentar de novo, assim? A gente não está usando, né? Mas... a gente não tem aprovação... No Chile estão usando, né, Gil? No Chile, o Pablo Lavados está usando, né? Porque é bem mais conveniente. Isso. A gente não tem aprovação da Anvisa, né, para usar a TNK para AVC, mas eu acho que do ponto de vista racional faz todo sentido, né, então é uma droga que vai em infusão, é mais fácil, né, então, sem dúvida nenhuma, para vocês que fazem, por exemplo, na tomo, né, de rotina, imagina você não ter que descer, diluir, né, é outra coisa. Então, acho que sim. Seria uma alternativa. E eu usaria, se eu não tivesse outra droga, eu usaria fácil mesmo. Também, a gente usou aqui quando faltou. Quando faltou TPA, a gente usou em uns casos aqui. Off-label. Vocês acreditam que esses pacientes com alteração do sistema nervoso central, no futuro, eles têm uma tendência maior a evoluir para demência? Eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, doutora Jaciara. Acho assim que, olha, hoje mesmo eu estava conversando com uma médica que internou o pai com Covid grave, e a frase dela foi emblemática para mim. Foi assim, olha, eu internei um pai e tirei outro, porque era uma professora universitária, super alto nível,
e teve todas as complicações, saiu, mas assim, as complicações sistêmicas, sem nenhuma complicação neurológica descrita, né? E ela disse que, assim, do ponto de vista, né, de cognição, ele é outra pessoa, né? E a gente tem visto essa descrição. Aquele trabalho francês fala de 33% de paciente com disfunção executiva. A gente sabe que isso acontece na sepsis também, né? Então, não é só no Covid, mas né, existe uma preocupação grande, principalmente pelo neurotropismo do vírus, né? Do que isso pode causar em longo prazo. Acho que é preocupante. Eu tenho a impressão, hoje que o fato, eu acho que essa hipoxemia, que é tão marcante no Covid, deve ter, né, não é uma sepse comum, né, é uma sepse com hipoxemia, né, e isso deve ser bem deletério, né, para o sistema nervoso central, né. É por isso assim que eu achei importante, Otávio, discutir tanto ventilação mecânica, né? Então, acho que a auxiliadora falou muito bem, assim, o cérebro é o órgão-alvo, você tem que proteger, né? Tem que saber, assim, quais são... E a gente fala super pouco de proteger o cérebro, de acordar o paciente, de usar alguma coisa para monitorar, né? Então, por outro lado, se eu não oxigenar também, a repercussão é dramática, né? Então, difícil. Mas não é uma escolha de Sofia entre o cérebro e o coração, né? Não é. Você pode ventilar bem o paciente e proteger o cérebro ao mesmo tempo. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Otávio? Não, eu só queria novamente agradecer a brilhante palestra da Gisele, né? Dizer que foi super enriquecedora, né? Eu acho que a gente está nesse... tem que fortalecer, né, a nossa colaboração, Gi. Eu espero poder que você possa voltar mais aqui. A gente está com um embrião aí de criar uma terapia intensiva neurológica, né? Eu preciso sentar com a Jaciara, com a auxiliadora, com toda a equipe da terapia intensiva. Faz tempo que a gente sonha, né, em montar um time de terapia intensiva neurológica, seja no campus ou na UE. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade depois, quando isso acontecer. 50% dos nossos pacientes internados na terapia intensiva na UE são neurológicos, né? Então, eu acho que a gente tinha uma pessoa, que era a Aline, que trabalhava aqui, ela tinha ido para fora, estava trabalhando com TCE, mas a gente precisa desse apoio. E eu queria contar depois com essa colaboração com vocês. A gente já anda de braços juntos aí há muito tempo no AVC, na terapia intensiva neurológica. Eu acho que é uma coisa importante fortalecer, e você e o Jamari são duas lideranças no país nessa área, né? Queria te agradecer muito pela tua disponibilidade. Tá? Não, imagina, Otávio, eu que agradeço, é sempre um prazer enorme, né, estar com vocês. Infelizmente não deu mais para ser fisicamente, né, então, mas pelo menos o mundo virtual tem aí aproximado a gente, é uma honra estar aqui, contem comigo. Vai ser um prazer colaborar, queria agradecer a auxiliadora também, acho que os temas extremamente relevantes, né, e a gente aprende a cada dia, né, então a doença aqui, as realidades têm mudado muito e realmente a gente tem que ficar atrás das melhores evidências, adaptando, né, adaptando a realidade do nosso país, né, a realidade do SUS. E eu acho que vocês fazem isso de maneira muito brilhante. Ribeirão é um exemplo aí para o Brasil, né, em AVC, em neurologia. Então, para mim, é uma grande honra. Ok, pessoal. Então, vamos finalizar. Vamos aproveitar, Otávio, que o hospital foi resetado, né? E aí a gente pode aproveitar e começar aí a UTI neurológica. Acho que é um bom momento para isso. A gente tem que pensar mesmo e falar mais sobre isso. E convido aos neurologistas, né, que estão de plantão na UTI, que estão fora do ambiente, mas que a contribuição deles para essa nova ótica aí que a gente acaba deixando de lado, que é muito importante essa visão do neurologista ali dentro da UTI para nos ajudar também. Eu agradeço a todos, parabéns, Gisele, novamente pela excelente, brilhante apresentação, foi muito enriquecedor mesmo. E agradeço a todos e lembro que essa aula vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, CTI HCRP. Quem não viu vai poder assistir a partir de amanhã ou depois, a gente já vai ter o vídeo lá gravado. Obrigada a todos, um abraço.